Graça e paz, irmãos, louvando a Deus pelo privilégio de estar hoje com vocês. Esta igreja tão preciosa, bondosa, amorosa, operosa e comprometida com a palavra do Senhor Jesus. O nosso assunto hoje é sobre a figura do homem que Deus criou, o homem masculino. Quando Deus criou o homem, Ele o fez para que ele fosse um líder, um administrador, um cuidador, um zeloso. Mas hoje nós estamos vendo o homem sendo confrontado, ele está sendo colocado na parede, cada dia, com novos conceitos, tantas coisas que vêm acontecendo, ferindo e manchando a imagem do homem que Deus criou. Quando Deus criou o homem, Ele o fez como coroação de toda a criação. Deus fez tudo e Ele foi dizendo, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas quando Ele criou o homem com as suas próprias mãos, soprou em suas narinas, a expressão de Deus foi uma expressão de conclusão, de sucesso. Ele disse assim, que o que ele havia feito era muito bom, muito, mas muito bom, porque era a coroação, era a chancela da criação, não apenas da terra, mas de todo o universo, de tudo que Deus criou. Então Deus criou o homem como algo que estava e está acima de toda a criação. Haja vista o que está escrito no Salmo de número 8, quando surge a pergunta: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? No entanto, o fizestes por um pouco menor do que Deus. De glória, de honra, o coroaste. Deste-lhe domínio sobre a obra das tuas mãos. Então, tudo que foi feito por Deus, o homem domina. Então, quando nós pensamos no avanço tecnológico, o homem vai à Lua, o homem envia sondas que estão avançando pelo universo afora, não há nada absurdo aí. O que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus, dizendo que o homem ele tem domínio. Deus criou o homem e entregou o cuidado, o zelo da criação nas mãos do homem. E é por isso que nós precisamos entender agora a figura humana, agora o homem e a mulher. Nós temos a responsabilidade de cuidar, de zelar e não depredar aquilo que Deus criou. Então, quando a gente olha o planeta Terra, há tanto lixo, há tanta coisa que não presta. Tudo produzido por aquele que deveria zelar, aquele que deveria cuidar, ele está depredando. Então, a responsabilidade nossa é cuidar daquilo que Deus nos entregou, Ele confiou a mim, a você, a todos nós, o zelo por aquilo que Ele fez. E o que é interessante nisso tudo é que Deus, quando criou o homem, já estava tudo pronto. Tudo. Então Deus dá vida ao homem diferentemente dos animais,
Ele dá a vida transferindo para o homem a sua essência, naquele soprar de Deus nas narinas do homem, ele estava transmitindo para o homem aquilo que nós chamamos a imagem e semelhança de Deus. E quando isto aconteceu, Deus criou um ser que tinha capacidade de ver as coisas como ele vê, e não como dizem que nós temos que ver. Deus criou o homem e o colocou num jardim, para que o homem zelasse, cuidasse, lavrasse, produzisse ali o que era necessário para a sua sobrevivência e garantindo também a harmonia da própria criação de Deus, com os seus animais e com aquilo que precisa ser harmonizado. Mas o nosso foco hoje é, sem dúvida, a figura do homem, agora no contexto da família. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Efésios, quando o apóstolo Paulo transmite a nós um ensinamento que eu acho de muita importância e seríssimo. E diz assim no capítulo 5 de Efésios, capítulo 5 de Efésios, diz assim a partir do verso 25: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que Deus espera de nós. Amarmos a nossa esposa, a nossa família, como Cristo amou a igreja. Eu estremeço, meus irmãos, com esta palavra. Porque até agora, nos meus 44 anos de vida conjugal, nunca de mim foi exigida a necessidade de eu entregar a minha vida como garantia de que a minha esposa, minha mulher, continuaria viva. Eu não precisei fazer isso. Jesus fez isso. Mas o padrão de amor, de zelo, de cuidado que eu devo ter pela minha esposa, pela minha companheira, é o padrão do amor de Deus em Cristo Jesus. Morrer pela igreja. Então, ser homem não é fácil. A mulher precisa ser amada. O homem precisa amar. O homem precisa zelar e a mulher precisa ser zelada. O homem é forte. E sendo forte não significa que ele não tenha sensibilidade suficientemente capaz para entender de que a mulher que Deus criou deve ser tratada com muito carinho, com muito zelo. É interessante que a Bíblia diz que é para apresentar a igreja sem mácula a ele mesmo. Então Jesus morreu pela igreja para purificá-la, para apresentá-la a ele mesmo. Então, querido irmão, homem, saiba de uma coisa: quando você está cuidando da sua esposa, você está cuidando de uma preciosidade para você mesmo. Então nós precisamos cuidar das nossas esposas, zelar por elas,
para que elas tenham uma vida de paz, de segurança, para que o brilho dos seus olhos nos atraia, porque nós estamos vendo diante de nós alguém que nós amamos e que, se necessário for, nós morreremos por ela, algo belo, algo maravilhoso que Deus fez. Eu fico pensando naquele momento quando Deus entregou a mulher ao homem, aquela figura maravilhosa, bonita, com todos os contornos que fizeram os olhos de Adão brilharem, porque o que ele estava vendo era a coisa mais preciosa que Deus havia criado, a mulher, aquela que estaria entrando na sua solidão. Então, quando eu penso nisso, penso que Deus deixou o homem sozinho por aquele ato de tempo, para que ele sentisse solidão. E solidão não é coisa boa, não. Solidão é a porta, é o átrio da depressão, da tristeza, da angústia. Então Deus deixou Adão sentir alguma coisa antes dele ter a sua solidão preenchida para ele valorizar. Quando nós estávamos nos preparando para o casamento, a nossa grande expectativa era termos para sempre conosco aquela moça que provocou sentimento no nosso coração, abalou as nossas estruturas, mexeu com as nossas emoções e fez brilhar os nossos olhos. Mas nós queríamos mais, nós queríamos ela conosco. Ela veio para preencher a nossa solidão. Vamos pensar nisso e vamos valorizar aquilo que Deus fez por nós. Então a mulher é uma preciosidade que nós precisamos cuidar. Eu quero nesse instante ler aqui alguns pensamentos que foram escritos por Victor Hugo, um pensador, um filósofo, um escritor francês dos tempos napoleônicos, quando o imperador Napoleão estava governando sobre a França. E ele escreveu o seguinte sobre a mulher e o homem. O homem é a mais elevada das criaturas de Deus. Mas a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher é um anjo. O gênio é incomensurável. O anjo, indefinível. A inspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória promove a grandeza. A virtude promove a divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa a força.
preferência, o direito. O homem é forte pela razão. A mulher, invencível pelas lágrimas. A razão convence. As lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos. A mulher, de todos os martírios. O heroísmo nobilita. O martírio purifica. O homem é o código, a mulher, o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é o templo e a mulher o sacrifício. Ante o templo, descobrimos-nos. Ante o sacrifício, ajoelhamos-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter uma larva no cérebro. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é o oceano, a mulher o lago. O oceano tem a pérola que o adorna. O lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa. A mulher, o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher, uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Que coisa fantástica! Victor Hugo traduziu exatamente aquilo que Deus propôs para o homem e para a mulher. Homens, nós somos fortes. Por sermos fortes, não significa que somos truculentos. Nós somos fortes. Por sermos fortes, não significa que seremos ditadores em nossos lares. Precisamos cuidar das nossas esposas como Deus quer que façamos. Ao homem, a ordem é amar. A mulher é ser amada. O homem tem a responsabilidade de cuidar da casa, colocar o sustento, a proteção, garantir a paz, administrar, zelar. A mulher é a grande assessora, aquela assessora que nós não podemos prescindir, de jeito nenhum. A mulher foi colocada por Deus para alegrar o nosso coração. O homem, ele pensa, ele raciocina especificamente. A mulher, ela tem uma diversidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo na sua mente que nós, homens, às vezes não entendemos. Mas uma coisa eu quero que vocês saibam, é que no final do dia, tudo aquilo que ela pensou, aquele turbilhão de coisas, tudo aquilo vai terminar certinho e organizado. E nós, homens, às vezes não chegamos à conclusão de apenas uma coisa que desejamos pensar, trabalhar, projetar até o final do dia.
O homem foi criado para, então, levar o sustento para casa. E ele precisa ser esperado em casa não como alguém que garante o sustento, o alimento, a proteção, mas como alguém que completa a família, que alegra, que traz o brilho completo para a família. O homem, hoje, ele está sendo colocado na parede. Há muitas coisas que têm provocado atrito entre o homem e a mulher e a família. Muitos conceitos. Conceitos diabólicos e não bíblicos. Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça, ele é o cabeça. Deus achou que deveria ser assim. Então, se é assim, como Deus disse lá na criação, viu Deus que era muito bom, então é assim. O grande problema é que nós queremos mudar, e quando nós começamos a mudar, nós vamos nos angustiando. Hoje a mulher também trabalha fora, mas isso não nos isenta da responsabilidade de que somos nós os responsáveis de levarmos o sustento e o alimento para a nossa família. Deus não criou o homem e a mulher para que disputassem posições em suas vidas, no relacionamento. Deus criou o homem e a mulher para que se completassem. Então não vá na conversa de muitas pessoas que dizem que o homem tem que ser o machão da casa. O homem tem que ser o desejado da casa. O desejado pela esposa, o desejado pelos filhos. O homem tem que ser aquele que a esposa e os filhos não veem a hora em que ele chegue, porque a presença dele significa paz, significa harmonia, significa segurança. Nós precisamos oferecer segurança às nossas esposas. Proteção. A Bíblia diz que nós, se necessário for, devemos morrer por elas. Eu acho que ninguém aqui até hoje precisou disso. Mas poderá acontecer na sua vida um dia que você tenha que submeter a sua vida em benefício da sua esposa. Há momentos que nós precisamos renunciar a algumas coisas para que a nossa família seja abençoada. Vamos assumir a nossa postura, o nosso lugar. O homem foi criado, então, para cuidar do jardim. Deus, quando criou o homem, entregou a mulher para ele dentro de um jardim. Não foi num palco de guerra, num teatro de guerra. Não foi. Deus o entregou no jardim para que eles vivessem em paz. Então pense, meu irmão, estou voltando para casa porque as flores do meu jardim estão me esperando, a minha esposa e os meus filhos. E eu vou chegar em casa com o meu regador de amor, de paz, de serenidade para a minha família. Porque há homens que as suas esposas e os seus filhos desejam que o dia fique mais longo para que eles demorem mais a chegar em casa. Porque eles não são recebidos com alegria pelo estilo de vida e pela maneira como eles tratam a esposa e suas preciosidades, as suas heranças, que são os filhos.
Lembre, meu irmão, a coisa mais preciosa no seu lar é a sua esposa. Depois vem os filhos, que são herança de vocês dois. Nós temos a responsabilidade até hoje de fazermos a provisão, a sustentação, a segurança e a administração da paz no nosso lar, na nossa casa. Eu fico pensando que quando Deus criou o homem, e para mim é um modelo até hoje, é o homem indígena. Eu tive o privilégio, no tempo que eu estive em missões nacionais, e mesmo depois que saí, tenho visitado aldeias, onde o índio, ele tem a consciência de que ele precisa colocar a comida em casa. Ele não está preocupado se amanhã ele vai ter comida, ele está preocupado em colocar a comida hoje. Se nós mudássemos o nosso conceito de que nós somos realmente os responsáveis pela provisão da nossa casa e não a preocupação de termos reservas e mais reservas para que o nosso futuro esteja garantido, nós teríamos as reservas sem preocupação e sem afetar o nosso relacionamento em casa. Então o índio, ele sai de manhã cedo, ele vai à caça, ele traz a caça para casa, ele vai lá na roça, ele pega o aipim ou qualquer coisa que ele tenha na roça, traz para casa, entrega para a sua esposa, ela então prepara e ele enquanto isso está lá na sua rede descansando, porque ele fez e cumpriu o seu papel. Ele plantou, ele colheu, ele trouxe a carne e ele significa segurança presente, segurança futura da sua família. Então, meu irmão, pense nisso. Você foi criado para amar a sua esposa, não para tripudiar sobre ela. Você foi criado antes do que a mulher para ser o líder e não o ditador. O dia que eu preciso dizer o líder aqui sou eu, a minha liderança está em xeque. Seja o líder, e a maior marca de um líder é a compreensão, a paciência, o amor. Seja amoroso e você vai ver que o seu jardim vai produzir flores maravilhosas. Que Deus nos abençoe.